Fala galerinha da internet, tudo bom? Com você aqui o professor Alessandro Correia, do canal SOS Matemática Online. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre dois assuntos muito importantes que caem no oitavo ano, que caem em diversos concursos, sobre produtos notáveis e sobre fatoração. Professor, por que o senhor vai dar os dois assuntos juntos? Gente, não tem como você aprender produto notável sem saber fatoração, e não tem como fazer fatoração sem saber produtos notáveis, tá ok? E professor, é um monte de formulazinha, sim, é um monte de fórmula. E para que servem os produtos notáveis? Gente, produtos notáveis são regras matemáticas que servem para facilitar o nosso cotidiano. Você não precisa utilizar a propriedade distributiva para fazer alguns cálculos. Que cálculos são esses? O primeiro que a gente vai ver aqui, ó, quadrado da soma. Qual é a regrinha do quadrado da soma? É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mas professor, por que recebe esse nome quadrado da soma? Gente, quadrado é esse expoente 2 e soma é que tem aqui no meio um sinal de mais. Ah, então professor, nesse exemplo aqui é quadrado da diferença porque eu tenho um expoente 2 e tenho um sinal de menos no meio. Correto. Mas professor, qual é a regrinha aqui? Ó, aqui, gente, é mais, tá? O professor se equivocou e colocou menos. Só é menos nesse primeiro sinal aqui, tá ok? E qual é a regra, professor? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Observe que a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença é nesse primeiro sinal, que na soma aqui é mais e aqui é menos. O segundo sinal, os dois são positivos. O terceiro produto notável é o produto da soma pela diferença. Como o próprio nome já diz, o produto, esse sinal de multiplicação, da soma pela diferença. Observe que tem dentro desse parênteses, é igualzinho que tem dentro desse parênteses. A única diferença é que aqui tem um sinal de mais e aqui tem um sinal de menos. Por isso que é o produto da soma pela diferença. E qual é a regra, gente? A regra é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro não é A, o segundo não é B. Então é A ao quadrado menos B ao quadrado. Por último aqui a gente vai ver produto de Steven, tá? Produto de Steven eu vou utilizar nesses casos aqui, ó. Quando eu tenho dentro do parênteses o primeiro termo igual a esse primeiro termo, tá? E só muda os segundos termos, tá? A regrinha é o seguinte, é o quadrado do primeiro mais a soma dos dois segundos termos vezes x mais o produto dos dois termos, ou seja, A vezes B. No meio eu coloco a soma e aqui no final eu coloco o produto, ok? Vamos bater um papo agora sobre fatoração. Fatoração, o que é fatorar? É você pegar uma expressão algébrica onde tem soma e subtração e transformar em uma multiplicação. Isso que é fatorar, transformar em uma multiplicação. Também conhecido como simplificação, ok? Vamos lá. O primeiro termo aqui, ó, é o trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito, como o nome já diz, é um trinômio, tá? Onde eu tenho essas duas raízes exatas, do primeiro e do último, e esse valor aqui do meio, ele é proveniente da regrinha que a gente viu, ó, lá em quadrado da soma. Em quadrado da soma não era duas vezes o primeiro pelo segundo? Aqui também, ó, duas vezes o primeiro pelo segundo. Fatoração, gente, nada mais é do que o caminho inverso do produtos notáveis. Eu vou transformar esse TQP, trinômio quadrado perfeito, em um quadrado da soma. Como que faz isso, professor? Você tira a raiz do primeiro, tá ok? E coloca aqui. Aqui não é mais? Então aqui vai ser o sinal de mais. E tira a raiz do último. Essa raiz aqui é igual a y. Serve para qualquer tipo de letra. Aqui eu coloquei x e y, mas serve também para m, para n, para a, para b, tá ok? Então aqui, ó, eu tirei a raiz do primeiro, tirei a raiz do último e botei ao quadrado. Se aqui fosse menos, aqui também seria um sinal de menos. Diferença entre dois quadrados. Observe que diferença entre dois quadrados recebe esse nome por quê? Ó? Diferença, sinal de menos, entre dois quadrados. Essa raiz, esse radical de vermelho, eu coloquei para fazer o cálculo, para eu poder transformar essa diferença entre dois quadrados em um produto da soma pela diferença. Se lembra que a gente bateu aquele papo e falei, ó, produto notável, fatoração, caminham junto, um é inverso do outro, tá ok? Isso aqui, lá em produtos notáveis, é produto da soma pela
diferença. Foi o que a gente viu aqui, ó. Produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui eu já tenho o inverso. Eu já tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E transformei isso aqui, ó, em um produto da soma pela diferença. Como que eu calculei isso aqui, professor? Tira a raiz do primeiro. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. X mais y. Agora eu vou multiplicar pela parte negativa. Ou seja, multiplicar copiando esse parênteses. Só que aqui no meio, ao invés de colocar o sinal de mais, eu coloco o sinal de menos. Fator comum. Professor, fator comum, como o próprio nome diz, é a mesma coisa que colocar em evidência. Você tem que analisar qual é o fator comum que existe nos dois termos. Nesse caso aqui, eu tenho o AX e tenho o BX. Qual que eu vou colocar em evidência? O fator comum dos dois, que no caso é o X. Coloquei o X em evidência e agora eu vou fazer as divisões. AX dividido por X sobra o A. BX dividido por X sobra o B. Como que você sabe que você acertou? Se você fizesse agora a propriedade distributiva x vezes A, AX. X vezes B, BX. Ok? Então, isso é a mesma forma, é a mesma coisa que isso aqui. Só que aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu só tenho soma. Por isso que nós vimos que fatoração é transformar em uma multiplicação. Por último aqui, vamos ver agrupamento. Agrupamento, gente, é quando você não dá para colocar o fator comum em todos os termos, tá? Aí você divide esses termos em dois grupos, ok? Eu peguei aqui, ó, os dois primeiros e separei um grupo e os dois segundos aqui separei em outro grupo, tá ok? Aqui nesse termo, qual o fator comum? O A. Coloquei o A em evidência. Aí eu fiz as divisões. AX dividido por A sobrou o X. AY dividido por A sobrou o Y. Fiz a mesma coisa aqui na segunda parte. Qual o fator comum? O B. Coloquei o B em evidência. Ok? E agora, faço as divisões. BX dividido por B sobrou o X. BY dividido por B sobrou o Y. E agora eu faço de novo, colocando em evidência. O que tem em comum aqui e o que tem em comum aqui? O XY. Coloquei o XY em evidência. Se eu pegar tudo isso aqui e dividir por XY, sobra o A. Se eu pegar tudo isso aqui e dividir por XY, sobra o B. Tem gente que gosta de falar assim, ó, pega o parênteses que repete e depois abre o parênteses e coloca o tabulado de fora. Não está errado, é só um macete a mais, ok? Então, galera, nosso bate-papo de hoje sobre produtos notáveis e fatoração, um assunto sempre cobrado no concurso. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos e sucesso nos exames, nas provas, tá ok, galera? Tá com dúvida? Chama o SOS. Um abraço, professor Alessandro.